31. Eu não sei se a irmã Esté trouxe Bíblia. 32, pronto. Ok, meus irmãos. Vamos ler esses versículos do 27 ao 30, tá? Eu me incomodo muito com essas divisões de capítulo, apesar de ajudar muito, né? De fato, os capítulos ajudam muito a nossa leitura, mas me incomoda muito essas divisões porque eles acabam perdendo um pouco as conexões. Lembra que, originalmente, não tinha capítulos, né? Ele escreveu um texto, e aí o texto deveria ser lido como um todo. E aí eu aconselho você, se você for ler uma carta, se for pequena, lógico, talvez se você for ler Romanos, você tem que mastigar mais. Mas se você ler, talvez, Filipenses, Efésios, você pode só ler, né? Só ler todo, né? Faça esse favor a você, porque aí você vai entender a conexão toda. A gente vai ler Filipenses 2, 1, do 27 até o capítulo 2, versículo 4, tá? Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há um profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente o seu próprio interesse, mas também os dos outros. Vamos pedir a Deus a direção. Pai, nesta manhã nós estamos aqui para aprender do Senhor, para ouvir Tua palavra, ouvir Tua voz. Fala aos nossos corações, conforme o Teu soberano desígnio para as nossas vidas, que possamos aprender de Ti e aplicar a palavra que está no nosso coração, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, dirige os nossos corações a fazer sempre a Tua vontade. No nome de Jesus, amém. Hoje, o nosso tema é como um cristão se submete à igreja. Como é que um cristão se submete à igreja? Já falamos muitas coisas sobre membresia. Nós estamos aí construindo uma direção, construindo uma perspectiva de que a igreja é extremamente importante e de que nós fomos chamados para estar na igreja local. Fomos chamados para fazer parte da igreja local. Estando na igreja local, temos alguns compromissos. E aí entra essas 10 percepções de como a igreja é vista e de como é o nosso comportamento perante a igreja. Passamos por essas 10 percepções para entender cada passo, de como nos comportaremos dentro da igreja. E algo ficou muito claro nisso. Ser cristão é pertencer à igreja. Ninguém é salvo e depois sai aí perambulando sozinho, pensando nas possibilidades de se juntar a uma igreja. As pessoas se arrependem e em seguida são batizadas na comunhão de uma igreja local. Isso é o carro-chefe do Novo Testamento, isso é um ensino do Novo Testamento. Ninguém aí sai aí fazendo sua própria vontade. Eu aceito Jesus como Senhor, amém, glória, a festa nos céus, a igreja batiza e agora você está livre para fazer o que você quer. Não existe isso. Nós somos salvos para nos submeter ao senhorio. Quando nós cremos em Jesus, foi assim que eu concluí semana passada, nós cremos no Jesus que é Salvador, mas que é também Senhor. Ele é Senhor sobre as nossas vidas, agora Ele vai controlar as nossas
vidas, não existe mais não existe mais o meu desejo, não existe mais o que eu quero, viver a minha vida como eu quero, não existe mais. Isso inclui estar na igreja. Muita gente não está na igreja porque se sente aí pressionado pela igreja local, pressionado, né, pelas situações da igreja local. E isso muitas vezes incomoda. Mas a verdade é que nós somos salvos para fazer parte da igreja local. É para isso que nós somos salvos também. Eu apertei o botão errado. A igreja local é um grupo de cristãos que se reúnem regularmente em nome de Cristo para confirmar e supervisionar legitimamente a participação dos outros em Jesus Cristo e em seu reino mediante a pregação do Evangelho e a prática das suas ordenanças. Não é novidade para ninguém que a igreja local também traz esse senhorio para as nossas vidas. A igreja local tem esse papel, ela supervisiona as nossas vidas, nas nossas relações, nas nossas intimidades, né? Vamos desenvolver intimidades, relações, mesmo que... e aí eu preciso que você diferencie a ideia de intimidade que o mundo tem. Intimidade para o mundo é alguém que você conta segredo, né? Que você chega e conta segredos. Então, eu estou compartilhando, abrindo meu coração com as maiores intimidades. Mas na igreja local também tem uma certa intimidade, que é uma intimidade que é dada a permissão, você que dá a permissão para a pessoa fazer parte da sua vida, certo? Então, ponha na cabeça de uma vez por todas que quando você entra na igreja local, você está dando uma carta branca para outras pessoas entrarem e fazerem parte da sua vida. E muitas vezes elas vão se intrometer na sua vida. Elas vão falar coisas para você, e você também tem esse papel de falar coisas para ela. Coisas, né? Coisas. Então, acontece. Na igreja local você faz isso, acontece essa mutualidade, essa troca. Porque a igreja local também é um grupo de pessoas que estão aí recebendo a liberdade de supervisionar você legitimamente. Então você agora está passando por uma supervisão master. Várias pessoas estão de olho em você, né? E de fato isso é importante para as nossas vidas. Não encare isso como sendo como muita gente encara como sendo, sei lá, não sei como dizer, um BBB, né? Minha vida está sempre aí em destaque, mas de fato essa é a verdade. A sua vida passa a ser visível. Não somente para os de dentro, mas para os de fora. Você carrega em seu nome o nome da igreja. Você carrega em sua vida, no seu dia a dia, o nome de Cristo. Então você precisa ser supervisionado. Ou você acha que não precisa? Você precisa ter pessoas ao seu redor para ficar de olho nas suas práticas, como você está se comportando, e de repente te dar um toque. Esse toque não é porque ela te odeia. Esse toque é porque ela tem uma responsabilidade perante você, que é te ajudar. Então isso faz parte aí também da igreja local, né? Participação uns dos outros em Jesus Cristo e em seu reino, mediante a pregação do Evangelho e a prática de suas ordenanças. E aí vem a ideia de que, logicamente, quando a gente vai exortar o outro, a gente vai exortar com a palavra de Deus. Então isso aqui é o que é igreja local. Então, existem 5 partes aqui nesta definição, que podem ser muito bem divididas, e o Lemer, ele trabalha isso e divide e explica. Primeiro, que igreja é um grupo de cristãos, certo? Está claro isso, né? Vocês sabiam, para a gente, é lógico, pastor, que igreja é um grupo de cristãos, né? Para a gente, mas vocês sabiam que tem igrejas que os membros podem não ser convertidos? Não, calma. Não estou dizendo de uma pessoa que está dizendo que é crente, que é batizada e que agora é membro da igreja local, como a gente faz. Porque, de fato, alguém pode enganar. Eu estou falando que a pessoa não é crente, mas ela se torna membro da igreja. Tem muitas igrejas assim hoje, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. Muitas igrejas, as pessoas podem entrar lá, fica à vontade, né? Não, nunca foi convertido, participa da ceia. Muitas igrejas.
o único, na verdade, principal pré-requisito para você ser parte de uma igreja local é você ser cristão. Você precisa crer em Jesus. Você precisa ser crente. Então, para fazer parte da igreja local, você precisa, né, ser crente. Então, o que é a igreja? A igreja é um grupo de cristãos. Essa é a definição mais básica. É uma reunião regular. São pessoas que estão regularmente se reunindo. Lembra de Hebreus? Não deixem de congregar. Ali é uma ordem. Ali é um imperativo. Você não pode deixar de congregar. Você não pode. Faça um teste. Faça um teste. Você vai orar ao Senhor. Santo Deus, neste dia. Você vai dizer para Ele: o mês de junho todo, Deus, é um compromisso com o Senhor. Aleluia. Né? Um pouquinho pentecostal. O mês de junho todo, eu vou vir para a igreja quarta, sábado, domingo de manhã. Domingo, eu vou vir todo dia. Todo dia que tiver programação, eu vou vir. Você quer apostar comigo que a sua vida espiritual vai melhorar? Eu garanto para você. Por que você acha que alguém, quando está errado, a primeira coisa que ele faz é deixar de vir para a igreja? Por quê? Porque não quer ouvir a verdade, meus irmãos. Porque não quer ser confrontado com a verdade. Não quer ser confrontado com a verdade. Não quer ouvir a verdade. Então, automaticamente, não vem para a igreja. Não vai vir, eu não quero ouvir a pregação. Porque é uma pessoa que, quando está fraca espiritualmente, ela não quer ouvir a mensagem, ela não quer ser confrontada com a palavra. Então, naturalmente, ela não vem para a igreja, ela não vem. E aí, claro, não, na verdade é o contrário, ela já não lê a Bíblia, por isso ela já está assim. Ela já está assim. Ela não lê, ela não reflete, ela não tem uma leitura reflexiva. Isso é, irmãos, não é segredo não. Isso aí é, qualquer estudo de caso, fica muito claro isso aqui como sendo uma evidência. É uma evidência, isso aqui é claro. Então, são pessoas que se reúnem, né, regularmente. Pode acreditar, quem não se reúne regularmente. Eu conversei com uma irmã recentemente. Aí ela disse: pastor, eu estou muito bem com Deus. Estou tão bem. Já faz uns 3 anos não vem para a igreja. Não, ela veio um dia desse. 2. Estou muito bem com a igreja. Eu estou muito bem com Deus. Eu nunca li minha Bíblia tanto. Pastor, minha vida com Deus está lá em cima, né? Mas não vem para a igreja. Ela pode estar tendo uma relação emocional, até pela situação que ela passou, com Deus. E é uma relação que traz algumas consequências positivas, né? Não é o que o mundo ensina, não é o que a psicologia ensina. Você coloca coisas positivas na sua mente, porque você colocando coisas positivas na sua mente, o que é que vai acontecer? Tudo fica positivo. Você se liberta, você se sente bem, né? Por isso que a psicologia é uma droga. Porque, de fato, a psicologia é uma droga, ela só disfarça. Ela tenta mudar o problema, colocando... Desculpa, eu vou começar a falar mais mal da psicologia, porque eu estou lendo tanta coisa contra a psicologia, que eu acho que eu vou começar a falar mais mal, e eu já estou falando de novo. Falei domingo passado, estou falando de novo. Mas, de fato, é uma verdade. É uma verdade. Então, essa ideia, né, é um perigo. Você não vir, não participar, não ser frequente, a igreja é um perigo para a sua vida. Pode acreditar. Você para de ouvir a Bíblia, você para de querer frequentar a igreja. E aí, ladeira abaixo. Esse é o processo. Esse é o processo. Então, a igreja é isso, é um grupo de cristãos que se reúnem regularmente. Se reúnem regularmente. Agora, um detalhe importante aqui. A Bíblia diz que tem culto de oração? Tem EBD na Bíblia? Não, a reunião é regular. Não significa que a pessoa precisa estar, né, todo culto de oração,
né? Só que aí, normalmente, né, já ouviram isso? Eu já ouvi isso. Eu sou pastor, normalmente a gente ouve essas coisas. Só que aí a minha resposta sempre é sim, mas Atos 2, vamos lá, abre aí. Vamos usar a Bíblia, né? Quantas vezes os irmãos se reuniam? Quantos dias? Todos os dias. E aí, minha irmã? Você prefere só quarta ou todos os dias? A gente pode mudar isso aí, igual ao Novo Testamento, né? A gente responde assim, só para quebrar, porque o problema ali, veja, o problema ali não é reunião com a pessoa. O problema é que ela está querendo só dar desculpa para não participar da igreja. Né? É muito tempo, eu só tenho tempo. De fato, algumas pessoas trabalham à noite, né? Algumas pessoas têm a faculdade e aí não pode faltar. De fato, eu entendo isso. Agora, a maioria de nós fazemos o nosso calendário, não é? A maioria de nós fazemos o nosso calendário. Como assim o calendário, pastor? Tipo assim, vou ter uma prova sexta-feira, eu estudo de manhã. Mas aí eu deixo exatamente para estudar quarta de noite só para não ir para a igreja. Já pensou? Muita gente é assim. Coloca as coisas para fazer exatamente num dia que tem programa na igreja, domingo de manhã, quarta-feira de noite, ou no sábado, né, em vez de estar se reunindo ali. Não, eu inventei uma programação exatamente para não ir mesmo, para não ir. Cuidado, né? Normalmente as programações são agendadas antecipadamente. É engraçado, às vezes eu falo de uma programação com alguém, aí ela diz, ixi, eu não vou poder ir. Não, mas é daqui a 4 meses. Não, mas é porque eu não vou poder ir, não. Eu acho que não vai dar certo, não. Tem um negócio aí. Aí ele começa a bolar um plano, né, para não ir. É ruim isso para a vida da igreja. Uma congregação, igreja é isso, congregação que exercita, aqui é o 3, amplamente a confirmação e a supervisão. Então, aquela ideia das chaves do reino, né? Então, se você tem onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali também está eu, e aí a chave do reino, quem você aceitar está dentro do reino, quem você colocar para fora está fora do reino. É uma linguagem metafórica que simboliza a autoridade da igreja local, e de fato a igreja local ela tem esse senso. A gente percebe nos relacionamentos quem é uma árvore boa e quem é uma árvore ruim. Não percebe? A não ser que a gente não queira perceber. Mas fica claro quem é aquele que ouve a voz de Jesus, que quer obedecer a Jesus, que quer fazer a vontade de Jesus, que quer andar segundo os passos de Jesus. E fica claro aquele que não quer nada, quer fazer sua própria vontade e o seu desejo. A igreja ela precisa nutrir essas relações de tentar ao máximo cuidar da saúde espiritual, e aí é o papel da igreja. É onde a gente vai fazer a confirmação e a supervisão. Então, se o Erivaldo está aí cambaleando numa coisa, a gente vai ter que chegar no Erivaldo e dizer, Erivaldo, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Em outro momento, é o Erivaldo que vai precisar chegar na gente e dizer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque essa supervisão ajuda. É o passo de Mateus 18, o passo da disciplina, né? Então, é isso aqui. Igreja é isso aqui também. Muita gente quer igreja só para, sei lá, se sentir bem, para ser parte... Não, essa igreja é isso aqui também. O propósito de representar legitimamente Cristo e suas leis na terra. Se reúnem em seu nome. Então, nós somos os representantes legais de Cristo, né? Somos os embaixadores, né? A linguagem bíblica é essa. Representantes legais de Jesus. E o uso da pregação e das ordenanças com esse propósito. Então, a membresia é uma declaração da cidadania no reino de Cristo, é um passaporte, uma proclamação feita na sala de imprensa do reino de Cristo, a declaração de que você é um membro legítimo e licenciado do reino, representante fiel de Jesus. Então, onde você vai, você se torna esse representante. Aonde você está, você se torna este representante. Para oferecer outra definição espantosa, podemos dizer que a membresia na igreja é uma relação formal entre a igreja e um cristão. Relação formal entre a igreja e um cristão, caracterizada pela confirmação e supervisão do discipulado do cristão. Novamente, veja outra definição, outro autor definindo, mas uma definição muito parecida. Confirmação e supervisão do discipulado do cristão por parte da igreja e pela submissão do cristão para viver seu discipulado sob os cuidados da igreja. Então, você tem um cristão que se converteu, entrou na igreja local, você vai começar naturalmente o processo de discipulado. Não é isso?
e você espera que nesse processo discipulado o que seja evidente na vida dele? A conversão. Precisa ter mudanças. Conversão é mudança. Então, ele precisa deixar o seu velho homem de lado, fazer morrer as suas naturezas terrenas, a sua carne precisa ser eliminada, e ele começar a dar o fruto, ou o fruto, na verdade, do Espírito, aquelas características. Mas você não vê nada. Tem nenhuma mudança. Você começa a coçar a cabeça e pensar, gente, não tem mudança. Você começa a confrontar, porque precisa ter a confrontação. Olha, isso aqui que você está fazendo é errado. Isso aqui que você está fazendo é errado. Não tem mudança. E atribui tudo ao mundo. Porque nós somos assim, nós atribuímos culpa aos outros, né? No nosso próprio coração, no nosso próprio erro, estamos sempre atribuindo culpa aos outros. Não, é porque a igreja é isso. É porque o pastor é isso. É porque aquele irmão é assim. É porque aquela irmã eu não suporto ver. Mas aí o problema está no coração do ser humano. Porque não foi transformado. Ou pelo menos ainda está em processo de confirmação. E você está tentando trabalhar no coração daquele ser humano. Mas ele não está mudando. Ele não quer mudar. Isso significa o quê? Detalhe, esse ser humano é uma pessoa incrível. Ele toca. Sei lá, ele dá aula. Ela ensina muito bem. Pode ser uma diretora muito organizada. Essa pessoa é incrível. Ela tem talentos incríveis que podem contribuir incrivelmente com a igreja local. Aí o que é que a gente faz? A gente pega ela e coloca para trabalhar. É assim? Não pode ser assim. Porque não tem frutos de conversão. O coração dela ainda está lá, está se quebrando. Ela não se arrepende, ela não tem mudança. Não tem mudança, irmãos. Tem que ter mudança. Um coração governado por Jesus tem mudança. Isso aqui não é opcional. Se não tem mudança, começa a ficar a expressão pulga atrás na orelha. Olhe, sei não. Aquela frasezinha, você não pode me julgar. Eu escuto direto, né? Como pastor, eu não posso julgar. É muito esquisito isso, né? Então, como é que eu vou ser pastor se eu não posso julgar? Mas a verdade é que todos podemos julgar segundo a palavra. Não podemos dar falsos julgamentos, mas o julgamento segundo a palavra é possível. Aonde está a evidência de transformação? Não tem. Não se relaciona bem com as pessoas. O coração é ingrato. Sei lá. É um cara ruim com a sua família. Não trata bem as pessoas no seu comércio. Não trata bem seus funcionários. Ou é mentiroso. Está faltando coração diferente. Entende o que eu estou falando? E aí é preciso a supervisão. É aí onde entra o julgamento. É daí que entra a disciplina na igreja. É daí que entra a exclusão. Que dói, que fere o coração da igreja. Mas ao mesmo tempo, traz alegria ao Senhor da igreja. Isso é importante. Tá? Então, quando você abre a Bíblia e lê o que Deus diz sobre a igreja, você depara com uma grande metáfora mista. A igreja é um corpo, um rebanho de ovelhas, os galhos de uma vinha, uma noiva, um templo, morada de Deus, povo, exilados, nação santa, sacerdócio real, sal da terra, Deus de Israel, o Israel de Deus, perdão, a senhora eleita e assim por diante. São várias metáforas que caracterizam, trazem clareza ao que é a igreja. Mas no final a igreja é um povo. A igreja é um corpo. A igreja é o povo de Jesus. A igreja é o povo de Jesus. E é um povo, então, que precisa estar submisso à igreja. Apesar da igreja ser o povo, a igreja nunca vai ser
o povo individualmente. É isso que eu estou tentando ensinar, é isso que eu aprendi. Demorei para aprender, tá? O seminário, eu estudei 4 anos e não aprendi isso no seminário. Aprendi com estudo bíblico, com leitura, de que a igreja não sou eu individualmente. Você não é a igreja individualmente. Não, nós não podemos, não existe isso de sermos igreja individualmente. Igreja é um coletivo, é um grupo de pessoas. Imagina que você está em viagem. Eu gosto de viagens à noite. É algo pessoal. A maioria não gosta, mas eu gosto. Gostava muito de viajar à noite, quando eu trabalhava ajudando os irmãos em Malta. E as noites mais bonitas de viagem eram aquelas noites onde o céu estava, não é incomum aqui no sertão, onde o céu estava completamente limpo. E eu falo isso porque a gente morou em João Pessoa a vida toda e poucas as vezes tivemos esse prazer de ver o céu estrelado. Aquele céu lindo, com a lua cheia, né? Aquela lua branca, do tamanho do mundo. E você está andando no seu carro naquela viagem à noite. E, gente, se desligar o farol, é difícil, mas dá para ver. Porque está tudo muito iluminado. Você olha para cima e você consegue ver aquele céu enorme, gigantesco, a lua em cima apontando para o chão e várias estrelas ao redor também iluminando. É como se a lua fosse Jesus e nós fôssemos as estrelas, iluminando. E de fato eu acho que essa figura ela se enquadra muito bem na linguagem bíblica. Nós somos a luz para este mundo. Está tudo em trevas, mas existe uma luz que traz claridade. Nós não somos a lua, é querer demais ser a lua, né? Brilhar como Jesus brilhou, jamais brilharemos como Jesus brilhou, mas podemos ser como as estrelas, trazer esta pequena luz para o mundo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus que juntos, uma estrela no céu não vai iluminar. Mas várias ilumina bem melhor. Juntos nós podemos iluminar mais. Juntos nós podemos trazer uma luz maior para o mundo. E de fato esse é o nosso chamado. Se você ler Filipenses 2:15, a linguagem a partir do 12, né? A linguagem é de crescimento. Vamos lá, vamos crescer. Vocês precisam desenvolver a salvação. Vocês precisam deixar que Deus realize em vocês tanto o querer como, né, o realizar. Efetue em vocês tanto o querer quanto... Está no versículo 13. Ó. Efetue em vocês tanto o querer como realizar, segundo a boa vontade dEle. Fazendo tudo sem murmuração, sem discussão. Lembra que lá no capítulo 1 ele começa esse papo. Ele está falando desde o capítulo 1 sobre como a gente vai ser diferente se a gente tiver união, se a gente tiver unidade, se a gente estiver pensando a mesma coisa, se a gente estiver tendo a mesma mente, tendo o mesmo propósito, tendo a mente de Jesus. Então, se a gente estiver assim, se a gente estiver fazendo tudo não por interesse pessoal, e esse é o problema, né? Porque às vezes a gente chega na igreja e quer que a igreja seja como a gente quer. Mas nós não podemos fazer tudo com interesse pessoal ou por vaidade, mas humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos, considerando os outros melhores do que nós, qualquer um melhor do que nós. E aí então, ele cita o exemplo de Jesus para mostrar que Jesus fez isso e diz: irmãos, como vocês sempre obedeceram, continuem a desenvolver a salvação com temor e tremor. Versículo 12. Mas o que eu quero ler é o versículo 15, mais na frente ele diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. É isso que Deus quer de nós, quer que brilhemos como luzeiros. Ele não apenas queria que eles, os filipenses, iluminassem e brilhassem quando estivessem separados, espalhados pela terra. Não, eles precisavam estar juntos, porque esta união faria com que eles brilhassem ainda mais.
Por isso que eles precisavam viver a vida digna do Evangelho. O que é que vai fazer a gente brilhar? As nossas experiências? O nosso próprio senso de justiça? Nós somos seres caídos, corruptos. O que vai fazer com que nós brilhemos neste mundo é o Evangelho. Somente o Evangelho pode trazer luz. Paulo, então, apresenta aos filipenses duas figuras dessa vida tão digna. A primeira é que ele queria ver na própria igreja dos filipenses, ao dizer-lhes para permanecerem firmes e lutarem pelo Evangelho em um só espírito, a serem da mesma opinião, compartilhar o mesmo amor e serem um em espírito e ânimo na forma de pensar. Sem unidade, a igreja não realiza nenhum propósito de Deus nessa terra. A igreja não pode ser formada por grupos. A igreja não pode ser formada por dissessões, né? Pessoas que estão aí pensando, formando seus grupos segundo seus próprios interesses. Precisamos ser um para então cumprir o propósito de Jesus. Esse é o papel da igreja, essa é a figura da igreja. Então, a figura da unidade, em outras palavras, irmãos, é a figura da submissão mútua. E o exemplo maior é dado por Paulo aqui, quando ele vai do versículo 5 ao versículo 9, falar que Jesus fez exatamente isso. Jesus veio aqui para se humilhar, esvaziou seu ser, então, ou seja, ele abriu mão de quem ele era, de toda a sua glória, não considerou seus próprios interesses. Qual é o interesse de Deus? Ser adorado, glorificado, ser servido. Ele abriu mão de tudo isso e fez o quê? Se fez de servo. Ele serviu. Então, submissão mútua a única diretriz que de fato pode colocar a igreja num eixo de unidade. Enquanto a igreja não entender o papel de submissão mútua, ela não pode ser una, ela não pode ser uma igreja unida no mesmo propósito. Pensando então em submissão da igreja, podemos alistar 8 formas de se submeter à igreja local. Publicamente, fisicamente, socialmente, afetivamente, financeiramente, profissionalmente, eticamente e espiritualmente. Essas formas, elas se manifestam. E é assim que nós nos submetemos à igreja local. Primeiro, os cristãos devem se submeter publicamente, ou seja, de forma formal e oficial. Devem unir-se à igreja se comprometendo com o corpo de cristãos, do qual receberão regularmente a mensagem, o louvor e adoração, a ceia do Senhor e as demais atividades. Então, você se submete publicamente à igreja local quando você passa a ser membro, né? Quando você se batiza, quando você passa a ser membro de forma oficial, você se submete, você está declarando, isso tem que ser cada vez mais claro, você está deixando claro para as pessoas que você está querendo se submeter à igreja local. Então, existem alguns padrões da igreja local que você precisa seguir. Lógico, esses padrões precisam ser bíblicos, esses padrões precisam ser direcionados por Jesus, mas você precisa seguir esses padrões, porque agora você faz parte de uma igreja local. A igreja local vai começar a ditar algumas normas para a sua vida. Isso é inevitável, certo? Publicamente, então, você passa a se submeter à igreja local. Fisicamente ou geograficamente, né? Porque os cristãos se submetem às igrejas locais, físicas e geográficas, né? Então, nós nos submetemos fisicamente ao nos reunirmos regularmente com a igreja. O autor de Hebreus diz que nós não vamos desistir, a palavra deixar, né, de nos reunirmos, é outra tradução que ele traz aqui, como alguns têm o hábito de fazer. O crente persevera na igreja, na reunião. Ele está fisicamente presente. De que adianta ser membro e nunca vir para a igreja? Sou membro e aí faz 3 anos que eu não vou para a igreja. Gente. Então é um erro dele e é um erro da igreja.
A igreja precisa ensinar aos outros que isso não é plausível aqui. Inclusive, a gente vai ter alguns nomes que a gente vai precisar discutir para exclusão. Pessoas que não estão vindo, que não demonstram nenhum interesse de estar aqui. Não quer estar aqui, a gente não obriga ninguém a estar aqui. Ninguém é obrigado a estar aqui, é? Ninguém é obrigado a estar aqui. Para estar aqui, você precisa se submeter à igreja local. Você precisa participar. De que adianta estar aqui e nunca participar? Mas eu dou o dízimo toda semana. E não é clube que você paga para participar. Aqui você precisa pagar com a própria vida, sacrifício pessoal. Você precisa estar presente, precisa ter comunhão, precisa advertir, corrigir, lutar juntos. Só é possível se você estiver aqui. Socialmente, devemos também nos submeter socialmente. Igrejas devem ser mais do que clubes, né? Eu falei agora e ele vem. Mais do que clubes sociais. Nossos amigos são aqueles que imitamos e seguimos, não é? Mas a igreja, em certo sentido, promove a unidade entre pessoas. Então, é um grupo social. Quer queira, quer não, é um grupo social. Não é um clube, onde você paga e participa sem ter relações. Não é. Não é uma associação nesse sentido. Mas é um grupo de pessoas que pensam a mesma coisa e, tendo o mesmo modo de pensar, querem estar juntos nesse mesmo propósito. Então, alguém que não gosta de estar na igreja, que não gosta de participar da igreja, de participar das atividades da igreja, é alguém que está doente. É alguém que não entendeu o que é estar e ser parte da igreja. A comunidade da igreja local deve ser um lugar onde os cristãos formam e modelam uns aos outros por meio da amizade, por meio da comunhão, por meio da intimidade. Então, a igreja é o lugar seguro para nos movermos para fora da zona de conforto social. Tem que ser um lugar seguro, ou não é? Porque é formado por crentes, pessoas que são fiéis a Deus, que amam a Deus acima de tudo, que dedicam suas vidas a Cristo. Todos nós somos isso. Então, está aqui as pessoas que você mais pode confiar. É ou não é? Somos crentes. Não é o que a Bíblia diz? Ninguém aqui é mentiroso. Ninguém aqui vive na prática da mentira. Ninguém aqui é fofoqueiro. Se você certamente falar de alguma dificuldade na sua vida para alguém, você pode ter a plena certeza que ela vai te ajudar. Ela não vai ser um fofoqueiro. Porque somos crentes. Agora, se não, então tem um problema. Tem uma doença espalhada que precisa ser sanada, corrigida. Porque, de fato, é o que a igreja precisa ser. Ah, pastor, mas isso aí é no mundo ideal. Isso aí é no mundo ideal. A realidade é outra. A realidade é outra porque você vive falando que isso é no mundo ideal. Porque você vive no mundo ideal, talvez. Porque você não se coloca na posição de submissão ao senhorio de Jesus. Se todos formos submissos ao senhorio de Jesus, certamente cumpriremos a lei de Cristo. Mas para cumprir a lei de Cristo, precisamos nos submeter à lei, ao senhorio de Jesus. Então a comunidade é isso. Nós nos envolvemos socialmente. Nós nos envolvemos uns com os outros. É extremamente importante esse envolvimento. Mas, pastor, não dá para... Difícil, pastor. É porque o senhor... Né, não dá para conviver com o Pierre, pastor. Tenta. Tenta lá. Vai lá para tu ver. Aí você vem e lembra. Considera cada um superior a si mesmo. Difícil, né? É difícil demais, essas exigências são difíceis. De fato, algumas pessoas são problemáticas. E essas pessoas precisam ser confrontadas, porque é pecado. Normalmente os nossos problemas surgem, normalmente não, retiro o que eu disse. Sempre os nossos problemas,
surgem por causa de um pecado. O que o mundo chama de timidez provém de um pecado. Tudo provém do pecado. E é preciso corrigir biblicamente tudo, todos os nossos problemas. Todas as nossas dificuldades podem ser corrigidas, dificuldades assim de temperamento, né? Por causa com a Bíblia, porque tudo isso provém de pecado. Pierre é difícil? Você tem que ir até ele e dizer para ele: ó, Pierre, tu tem que melhorar nisso, cara. Tem que melhorar nisso aqui, tem que melhorar nisso aqui. Isso aqui está errado, isso aqui está errado. E se eu tiver alguma coisa que tu acha, pode falar. Nós somos aqui para aprender. Não, pastor, isso é muito difícil. De fato, desde que eu cheguei aqui, eu digo para os irmãos que a vida cristã e o relacionamento que nós devemos desenvolver uns com os outros é extremamente difícil. É extremamente difícil. Mas sabe o que acontece? Quando começamos a advertir uns aos outros, a corrigir uns aos outros, a tentar aperfeiçoar uns aos outros e a nos aperfeiçoar, porque não adianta ficar olhando só para os outros quando nós não olhamos para nós, né? Porque nós somos tão bonitinhos, todo mundo está errado, menos eu. Ah, está todo mundo errado. Olha, aquela igreja não tem nenhum irmão que preste. Nenhum irmão que preste. Olha, Manelão, Erivaldo, Adail, Josa. Eles, acha não, aqueles irmãos são tão complicados. E começa, né? Mas lá dentro está aí o mais complicado. Não adianta. Se não estamos em uma condição de humildade para reconhecer os nossos erros e mudar a nossa vida, como é que a gente vai desenvolver uma igreja saudável, que edifica e que glorifica a Deus? O primeiro passo é a humildade para reconhecer que estamos errados e nos arrependermos. E é lógico que tudo isso deve ser governado pela Bíblia. Não adianta eu chegar para Paulo Henrique e dizer: Paulo Henrique, pai, você está usando esse cordão aí, cara? Não, isso não é coisa de homem, não, cara. Tem vergonha na cara, rapaz. Você tem vergonha, não? E o que é isso, né? O que é isso? O que é isso? Tem sentido isso. Giovanni, essa camisa rosa. Que é isso, rapaz? Eu dava tudo por você e está aí usando essa camisa rosa. Na nossa sociedade, usar essa camisa rosa, já mudou, né? Mas na nossa sociedade, usar essas camisas dessa cor, meu Deus do céu, como é que pode? E andando com essa bolsinha rosa para cima e para baixo. Não sei se vocês já viram, né? Eu já vi. Aí fica esse negócio assim: ou mais homem, seja igual a Josa. Pega a arma e vai caçar lá no mato, rapaz. Vocês ficavam andando com essas bolsinhas rosas. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é forma de chegar, né? E nem forma de chegar e nem motivo plausível. E a gente tem que ter cuidado também com muitos dos nossos preconceitos pessoais, né? Porque normalmente a gente quer corrigir as pessoas a nossa forma de vida e visão. E não bíblico. Mas aí tem aquela irmã que está com a roupa curta. É diferente. Apesar que o padrão do mundo o padrão do mundo já é esse, pastor. Tudo bem, o padrão do mundo já é esse. Mas, minha irmã, aí você vai lá em Tito. Tito? É Tito, irmãs? Vocês que são experientes? Vocês que são experientes em aconselhamento, irmãs, é Tito, né? Timóteo? Não é Tito 2, não? Sei lá onde é. Qual é, irmã? Timóteo? Tito? Não, eu não sei, é da modéstia. Da modéstia, minhas irmãs, vocês que aconselham uns às outras para serem modestas no proceder. Esse povo fica só esperando o pastor. Gente, imagina como é difícil para um pastor, né? Chegar para uma irmã com um vestido curto. Já pensaram como é difícil para um pastor ou vocês nunca pensaram nisso? E aí tem que ter o pastor, é muita vergonha para uma igreja. Ter que o pastor ir falar para a irmã que ela está com a roupa errada. Gente, isso é difícil para o pastor é homem, não sei se vocês sabem. Aí, o pastor já fez muito, não foi, pastor?
1 Timóteo 2:9, ó gente. Aí você vai lá com toda mansidão. Você passa 10 minutos, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa. Você dá até uma crise de ansiedade. Senhor, abençoa, me ajuda a falar. Eu tenho que falar, Senhor, porque eu sou crente. É uma obrigação minha. Eu não vou dizer para o pastor, não vou dizer para a mulher do pastor, não vou dizer para a irmã, não vou dizer para ninguém, não vou dizer para ninguém. Aí você vai lá, 1 Timóteo 2:9. Que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso. Olha, minha irmã. Oi, minha irmã, tudo bem? Estou tão feliz de ver você na igreja. Como é que você está? Como é que foi sua semana? Que coisa boa, minha irmã. Sabia que Deus tem sido tão bom, né? Eu sou tão feliz, tão grato pela vida da irmã no nosso meio. A irmã no final vai dizer que isso foi falsidade, mas se for só um jeito de passar o nervosismo e a ansiedade e puxar o papo, né? Aí você vai, e minha irmã, eu queria te falar uma coisa, é assim, é de coração. É de coração. Eu amo a irmã, eu acho que a igreja ama você. 1 Timóteo, eu posso ler um texto rapidinho antes de falar? Olha o que diz. Aí você leu. Eu acho que a roupa da irmã está tão curta. Pensa, às vezes quando a irmã senta, sobe até lá em cima. A irmã tem que botar a Bíblia em cima para tampar. Fica tão ruim, minha irmã, isso. E quando a irmã vai se abaixar, pelo amor de Deus, minha irmã, não é pelos outros, mas é porque a senhora tem que se vestir para a glória de Deus. E para se vestir com a glória de Deus, é com modéstia, com bom senso. Irmã, a senhora pode se enfeitar. A Bíblia não diz que a senhora tem que vir igual uma muaca, sei lá como é o nome. Pronto. Pois é, minha irmã. A senhora pode vir bonita. A senhora pode vir. A irmã é linda, né? A senhora começa dizendo: a irmã é linda. A irmã é linda. Já pensou? Agora imagina no outro caso. Oi, irmã. Eu queria falar contigo. Posso? Normalmente é assim. A irmã já se treme toda, né? Aí, pode? Claro. Minha irmã, essa roupa está tão feia. Minha irmã, não tem roupa melhor para vir para a igreja, não. Tem tanta roupa bonita para vir para a igreja. A irmã vem com essa roupa, pelo amor de Deus. Tenha vergonha, tem uma aqui na igreja. Meu marido está ali olhando para você. Minha irmã, tenha vergonha na cara. Muitas vezes é esse segundo modelo. Muitas vezes a forma de abordar tem sido esse segundo modelo. Isso não é um modelo cristão, minhas irmãs. Não é. Não é um modelo cristão. Não, o segundo. Não é um modelo cristão. Você precisa ter sabedoria, né? O nome não é isso? Você precisa ter sabedoria. É assim que funciona. Sabe por quê? Porque no final você vai perder o irmão, não porque você foi sábia, mas porque você foi como uma tola. Acabou, perdeu o irmão. Mas se você foi sábia e perdeu o irmão, tudo bem. Aí agora é entre ele e Deus. Paciência. Tem casos e casos, né? Eu já vi isso acontecer com visitantes. Gente, pelo amor de Deus. Um visitante é um perdido que não tem noção. Pelo amor de Deus. A pessoa chega primeiro culto para visitar a igreja, aí vem com aquela roupa que ela usa no mundo, né? Aquela discrepância. E você... Boa noite, mulher tem vergonha de vir para a igreja com essa roupa. Que é isso? Paciência. Você não veio para a festa não, você veio para a igreja. Né? Valeu, Arivaldo. Exemplo bom. Amor de Deus, são descrentes. Eles não têm o coração transformado. O coração vai ser transformado se Deus quiser. Mas paciência. Entende isso? As nossas relações são moldadas assim, socialmente. Mas precisamos aprender a conviver, irmãos, com mais sabedoria. Também afetivamente. Um dos componentes da amizade é o compartilhar os sentimentos. E aí a gente acaba, naturalmente, submetendo os nossos sentimentos uns aos outros. Imagina você chorar no ombro de um descrente.
Como muitos fazem com o psicólogo, né? E aí, eu não vou falar de novo do psicólogo, não. Mas muitos fazem assim, né? Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Aí vai... Teve um irmão da igreja aqui que estava passando por dificuldades. E eu disse, estou disposto a ajudar, se você quiser, a gente pode sentar. Eu sei que você está passando por isso. E aí, nada. Aí, de repente, outra pessoa me disse, não, pastor, ela está conversando com um conselheiro. Um conselheiro? Um conselheiro de internet. Ela pagou uma consulta, uma série de consultas, parece que foi R$800 por R$100 cada consulta. E aí eu disse, rapaz, eu vou botar meu currículo nesse negócio aí, conselho de internet, né? Dá dinheiro, R$100 cada consulta, 1 hora, tá, acho bom demais. Mas você vê como é que as pessoas fazem. Por quê? É muito íntimo. E elas acabam fugindo. Conselheiro de internet, que nem crente é, que são cheios de psicologias, né, humanas e ideais humanos. E isso é triste. Pessoas que falam das suas dificuldades mais com amigos do mundo do que com pessoas piedosas e fiéis que podem ajudá-los a andar nas Escrituras. Gente, isso é triste. Gente, como isso é triste. Por outro lado, vem o problema do exemplo que eu citei. Quando chega na igreja, quer procurar pessoas, mas são mais atacadas do que corrigidas. Com amor, com humildade. É triste também quando a igreja não produz essa afetividade. E é preciso, então, ter mais sabedoria, né? Ter mais prudência. 1 Coríntios 12, 25 e 26 diz, tenham igual preocupação uns com os outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem, né? Todo mundo. Se um membro é honrado, todo mundo fica alegre, feliz, porque aquele irmão foi honrado, né? Lá em Romanos 12, 10, olha o que ele diz à igreja. Dediquem-se uns aos outros em amor. Honrem uns aos outros mais do que a si próprios. É muito legal, né? A Bíblia é incrível. O mundo diz, não, você deve procurar o seu eu interior, né? Eu ainda vou estudar um pouco sobre esses temperamentos. Tem um negócio de temperamentos, né? Que o pessoal está usando aí muito. Eu comecei a ver em todo canto na internet isso agora. Os 4 temperamentos. Só para, tipo assim, não é pecado, é porque eu sou assim, né? Que a gente se assusta muito com os homossexuais, né? Não, mas é porque eu sou assim. Mas aí está vindo essa nova onda de ideias humanistas para dar sempre a mesma resposta. Não, é porque eu sou assim. Por que você se ira? Eu estou terminando de estudar a ira. Por que você se ira? Porque eu sou assim. Sério. É porque eu tenho uma condição mental no meu coração que produz isso em mim. Quando eu era pequeno, o meu pai isso, o meu pai aquilo, minha mãe isso, minha mãe aquilo, e as condições sociais que me arrodearam. Não, meu irmão, sabe por que você se ira? A Bíblia diz, Romanos 3, 23, porque você é um pecador. O que é que você faz quando se ira? Eu conto até 10. 1, 2, 3, 4, 10. Eita, deu certo. Tá vendo? Resolveu o meu problema. Resolveu? Não, já você se ira de novo. Né? Não é isso que a psicologia ensina as pessoas? Contar até 10. O filho te irritou. Você vai pegar a sandália, vai torar as orelhas desse menino, aí você vai contar até 10. Né? Ou despeja toda a tua ira em alguma coisa, né? A Bíblia trata de outra forma. E aí a gente precisa começar a procurar para os problemas do nosso coração as soluções na Bíblia. Não no Google.
Ou se você for para o Google, você bota o que é que a Bíblia fala sobre ira, né? Pelo menos. Porque a gente está procurando as soluções lá nos YouTubers, na galera lá da internet, que vai nos guiar em como vencer a ansiedade. E o pior é que até autores cristãos, ditos cristãos, estão tratando como vencer a ansiedade com os meios humanistas. É triste, irmãos, sabe? A gente tem uma dificuldade muito grande. Né? A galera vai lá para Max Lucado, né? Nada contra, assim, tudo contra. Mas tudo bem, quem quer ler, pode ler. Mas é triste porque as pessoas estão procurando em autores humanistas, cheios da psicologia, autores que estão querendo encher o seu ego de como você vai vencer. Pense mais em você. Pense mais em você. E aí nós estamos, de fato, começamos a pensar somente em nós. Então ninguém considera o outro superior a si mesmo, porque aí eu penso só em mim. E como é que eu vou ser submisso à igreja se eu só penso em mim? Vai ser submisso nem a seu marido, minha irmã. O seu marido não vai ser submisso nem a Deus, porque só pensa nele. É triste a onda do eu, né? A realidade do eu hoje muito forte. Em tudo, tudo. Várias frasezinhas bonitas que enchem nosso coração, mas que nos afasta de Deus. Também afetivamente. Financeiramente, precisamos nos submeter também à igreja financeiramente. Ou vocês não sabiam disso? Essa parte aqui sempre dói, né? Mas qual é o problema? Veja que o problema de todos é o mesmo. Eu. É o meu coração acima de tudo. Os cristãos precisam se submeter à igreja local financeiramente, mesmo que o cumprimento desse mandamento varie de contexto para contexto. Os cristãos devem procurar maneiras de cumprir mandamentos bíblicos como os descritos. Por exemplo, Romanos 12, 13, compartilhem com os santos que estão em necessidade e pratiquem a hospitalidade. 1 Coríntios 16, 1 e 2, sobre a coleta para o povo de Deus, façam o que eu disse às igrejas da Galácia para fazer. No primeiro dia da semana, cada um de vocês deve reservar uma quantia em dinheiro, de acordo com a sua renda, guardando de modo que quando eu for, não precise mais fazer coletas. 1 Coríntios 9,14, o Senhor ordenou que os que pregam o Evangelho recebam seu sustento do Evangelho. Então fica claro, biblicamente, que a igreja precisa ter contribuição financeira. E que isto também deve estar submisso à igreja local. O dinheiro da igreja não é do pastor. Não é do pastor, não é para o pastor. Mas a contribuição financeira que eu der para a igreja é algo que é dado para o Senhor, é para Deus. A contribuição financeira é para Deus. Precisa ficar claro isso no nosso coração. E aí eu preciso ser submisso à igreja, no sentido de que eu tenho o compromisso. Quando eu entro na igreja, eu preciso saber disso. O compromisso de sustentar a igreja financeiramente. Irmão, se você quiser chamar isso de dízimo, se você quiser chamar isso de oferta, mas não vai mudar se não mudar o meu coração. Pode tirar dízimo e oferta, acredita? Eu garanto isso a você. Pode tirar o nome dízimo, oferta, e dizer que é uma contribuição mensal. Você vai dar o que Deus colocar no seu coração. E se você for fiel, e não o seu eu acima de Deus, você vai contribuir muito mais do que você contribui hoje. Pode tirar o nome dízimo, pode tirar os envelopes, pode tirar o nome que se coloca lá para prestação de conta. Eu fico pensando, será que fulano deu esse mês? Ou cicrano? Não julgando os irmãos, mas eu fico pensando, porque o nome está lá? Você sabia que se você deu, contribuiu porque o nome está lá, você obedeceu. Mas de nada vale o sacrifício sem o coração. Sim. De nada adianta, irmãos, a gente ficar fazendo as coisas por constrangimento, fazendo as coisas porque é assim, que tem que ser assim, se não mudar o nosso coração, o nosso coraçãozinho, fazer um check-up, né? Passar pelo médico, pelo Jesus, passar pelas Escrituras e começar a avaliar aonde o meu eu está sobrepondo o senhorio de Jesus. Porque enquanto o meu eu estiver lá em cima, eu não vou me submeter à igreja local. Profissionalmente, os cristãos devem submeter a sua vocação à igreja. Para algumas pessoas significa exercer um ministério pastoral.
para outras dedicar a vida em outra função, em outro trabalho, né? De fato, alguns são vocacionados e profissionalmente, não gosto dessa palavra, mas usam, profissionalmente se tornam pastores nas igrejas locais, mas outras pessoas são incríveis em muitas áreas, Tem pessoas que têm qualidade e dom de ensino espetacular, são pessoas capazes de ensinar e podem contribuir nesta área específica. É uma pessoa que pode colaborar, que pode ajudar. Temos pessoas fantásticas para trabalhar com eletricidade, aí elas podem, de alguma forma, trabalhar, ajudar, contribuir com a igreja local nessa área. Temos pessoas que são que sabem limpar muito bem, têm disponibilidade, saúde, condição, podem contribuir. Cada uma dessas áreas pode ser remunerada ou não, depende da condição da igreja. Normalmente, nós remuneramos, pelo menos aqui, a zeladoria pelo trabalho constante e o pastor. Cada uma dessas áreas é muito útil. Então, temos pessoas aqui que são bons na cozinha. E elas podem contribuir quando tem programações. Contribui muito bem. Isso em todas as áreas. Em todas as áreas. Precisamos de pessoas envolvidas, submissas, que dão de si à igreja. Eu quero dar tudo o que eu tenho, tudo o que eu sei, tudo o que eu posso fazer para servir a Deus na minha igreja local. Então, eu me submeto. Somos submissos também eticamente. O 7º ponto. Submissos eticamente. Não significa fazer da igreja uma autoridade absoluta, porque a autoridade absoluta sobre toda a nossa vida é quem? A palavra de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. O Senhor sobre as nossas vidas não é a igreja. A igreja pode, em algum momento, falhar. Mas Jesus nunca falha. A palavra dele nunca falha. E no final, a autoridade suprema é dele. Mas nós nos submetemos ao conselho, ética, disciplina, orientação da igreja local. Nos submetemos. Gálatas 6:1, se alguém for pego em qualquer transgressão, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuida de ti mesmo, para que também não sejais tentados. Judas, versículo 23, diz: salvai aos outros, arrebatando-os do fogo. Expressões que são dadas a quem se esforça em abençoar um irmão que está em momento de fraqueza, um momento de debilidade, quase se desviando ou já desviado, mas está persistindo para salvar e tirar a vida daquele irmão do inferno. Meu irmão, se você deixa a pessoa... Pastor, ela está assim há muito tempo. Eu deixo para lá. Se você deixa para lá, você está deixando aquele irmão entregue a Satanás. Entregue para fazer suas vontades e viver longe de Deus. Alguns casos isso vai acontecer. Depois que você, então, instrui, tem um limite, né, gente? Se a pessoa não quer ouvir, se a pessoa não quer receber a instrução, se a pessoa não quer receber... Então, tem um irmão aqui da igreja que eu procurei, dei conselho, orientei, falei isso, falei aquilo, tem que ser assim, você está errado nisso, você está errado naquilo. Ficou com raiva de mim, me bloqueou nas redes sociais, né, achou ruim, né, se afastou de mim, e eu continuei insistindo, continuei dizendo que estava errado, continuei recebendo denúncias sobre este irmão, mas ele continua lá impenitente. O que é que faz? Tá bom, já tentamos. Quando você tenta muito, o que resta agora é cumprir o passo de Mateus. Agora é a hora de... Não é... A expressão que a gente usa é lavar as mãos, né? Mas é a hora de deixar agora que Deus conduza o processo. Não adianta. Somos submissos eticamente à igreja. Até porque nossa ética é submissa à palavra de Deus. A nossa ética é submissa à palavra de Deus. Então, a sua sabedoria, como você vai proceder, como você vai viver, se vai mentir, se não vai, o que é que vai fazer, como a sua vida moral, tudo isso é submisso à palavra de Deus. Você se veste, qual a sua ética nas vestimentas? É de acordo com a palavra de Deus. Você fala de acordo com a palavra de Deus. Então, a igreja passa também a administrar isso. E, por último, pode até tocar, Tiago,
espiritualmente. Os cristãos se submetem à igreja local espiritualmente. Nós nos submetemos à igreja local espiritualmente. Ele traz 3 coisas específicas aqui. Essa comunidade é onde devemos procurar exercer nossos dons espirituais. Então é assim que nós nos submetemos espiritualmente. Cada um é dado uma manifestação do Espírito para o bem comum. 1 Coríntios 12, 7. Olha o que diz lá, que coisa interessante. 1 Coríntios 12, 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Você recebeu o Espírito? Então o Espírito se manifesta na sua vida com uma capacitação e um dom específico, não para o seu mero prazer, para a sua mera glória, mas para o bem comum, o bem da igreja, o bem da comunidade. Então você tem capacidades e dons para abençoar a igreja. Por isso que não tem crente que vem para a igreja ficar sentado no banco. Não adianta. Não é isso. Certo? A segunda igreja local é a comunidade onde os cristãos devem edificar uns aos outros na fé através da palavra de Deus. Nós nos edificamos, Judas, versículo 20 e 21, na santíssima fé, orando no Espírito Santo, guardando no amor de Deus, esperando a misericórdia de Jesus Cristo que nos conduz à vida eterna. Nós somos edificados em Deus. E por fim, trata-se do povo por quem devemos interceder sempre em nossas orações. Nós nos submetemos à igreja espiritualmente, orando uns pelos outros. Orando pelos nossos irmãos, orando por aqueles irmãos que estão conosco. Eu imprimi ele traz, sempre no final de alguns capítulos, ele traz alguns tópicos interessantes de conclusão. Hoje são 12 razões do porquê a membresia é importante. Mais uma vez eu vou entregar. Você vai ler, certo? Você vai ler. Semana que vem a gente vai passar por ela rapidamente, tá? 2 irmãos que me auxiliam entregando. E aí você dá uma lida em casa, guarda na sua Bíblia. Se ficou alguém sem receber, você me procura para me trazer hoje à noite, tá? Semana que vem a gente vai discutir um pouco sobre estes pontos na próxima EBD. Estevam, quem te deu isso? Vai dar para ela lavar? Dá para ela. Todos receberam? A Dail tem, né? Vamos orar, irmãos? Oremos. Senhor, muito obrigado pela nossa aula, por cada classe, que o Senhor possa estar dando vida através da palavra para cada um de nós, para os nossos irmãos. Muda os nossos corações, fazermos e vivermos a Tua verdade, nos submetermos à igreja, à autoridade, que é a palavra, vivermos uma vida digna do Evangelho para a glória do Senhor. Ajuda-nos a corrigir uns aos outros.
Ajuda-nos a corrigir uns aos outros e a buscar em Ti o amor e a verdade, para que possamos viver e conduzir as nossas vidas para a Tua glória. Agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Só um aviso, então, aproveitar isso aqui, já para dar alguns avisos, Teodolina pode ir chegando. Quando a gente começar o culto, certo? Eu tenho visto que isso está acontecendo de vez em quando. Algumas pessoas chegam atrasadas. É normal, acontece, um atraso ou outro. Quando a gente está começando o culto, se tiver em momento de oração, fica lá atrás em pé esperando, porque você atrapalha. Então muita gente chega atrasado, aí está na oração inicial, e entra no culto e a fuzuê, zoada, dá até boa noite para o Francisco, fala alto ali, boa noite, os irmãos orando, e tá. Não precisa disso. Então, quando você chega atrasado, estiver orando, é reverência. Você fica lá em pé, comportadamente, esperando. Isso para qualquer momento de oração, certo? Quando a gente está orando, não usa o momento de oração. Eu vou aproveitar que está todo mundo com o olho fechado e vou no banheiro. Não faz isso, meu irmão. Tem reverência. Certo? Pode sair quando tiver com o olho aberto para ir no banheiro. Ninguém vai reclamar porque você foi no banheiro, você estava apertado, não ia fazer aqui. Né? Você pode ir no banheiro. Tá? Então tenha esse cuidado. E aí, professores, a mesma coisa. No final da EBD, se a gente estiver orando, espera lá, na porta, porque atrapalha. Outra coisa importante, o celular, certo, pessoal? O celular não é coisa para a gente estar falando. O celular você desliga. Ou deixa no silencioso, no modo silencioso, porque pode ter alguma necessidade, alguma urgência. Mas alguns cultos, os celulares têm tocado, e eu acho que isso aí não é de Deus, né? Não é de Deus. Então, deixa o celular aí no silencioso, tá bom? E vamos tentar chegar cedo, né? O culto é de 7 horas hoje à noite. Chega às 6h40, programa isso, para chegar às 6h40. Você tem uma comunhão aí, uns 15 minutos antes do culto, com os irmãos, é um tempo bom, tá? Irmã Teodolina, a senhora pode vir. Bom dia. Então, classe de maternal, matriculados 10, presentes 8, ausentes 2, visitante não houve, Bíblias 4, total de presente 8, oferta R$7. Classe de principiantes, matriculados 9, presentes 6, ausentes 3, uma visita, 5 Bíblias, 7 presentes e oferta R$12,40. Pode. Gils, o carro. O seu carro. Amém. O plano de salvação. Já pode evangelizar. Classe de primários, matriculados 17, presentes 8, ausentes 9, visitantes 2, Bíblias 5, total de presentes 10, oferta R$3,25.
classe de intermediários, matriculados 13, presentes 11, ausentes 2, visitantes 6, Bíblias 5, total de presente 17, oferta R$ 8,40. Classe de adultos, matriculados 53, presentes 39, ausentes 16, visitantes 3, Bíblias 33, total de presente 42, oferta R$ 57. O pastor vai botar o versículo para nossa sala poder ler. Enquanto ele coloca, eu vou ler total geral. Matriculado 102, que alegria, né? Presentes 72, ausentes 30, visitantes 12, Bíblias 52, total de presente 84, oferta R$ 88,05. Aí nosso versículo. Filipenses 1:26. Desse modo vocês terão mais motivo para se gloriar em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Filipenses 1:26. Tem aniversariante da semana? Sim, aniversariantes da semana, a gente teve Carol, no dia 19, né? Pode vir, Carol. Isso, pode vir aqui à frente, por favor. Para a semana, a gente tem Iandra, no dia 23, e Ana Júlia, no dia 24. Aqui, quer dizer alguma coisa, Carol? Olha aqui. Quer dizer não? Diz assim, obrigado. Pode sentar, eu vou só dar um relatório bem rapidinho do nosso evento de ontem, né? Eu queria começar agradecendo a todas as irmãs, a Sal, não sei, era do conhecimento da igreja que a gente ia ter esse intercâmbio. E vocês nos ajudaram, né? Quando a gente vendeu a feijoada, a igreja estava ali nos apoiando. Agradecemos à igreja pela cooperação de todos vocês. Agradecemos a todas as mulheres, né, que estiveram ali presentes. Nós tínhamos uma média ao todo de 60 pessoas, né? Tinha crianças, tinha 2 homens, né? Que não era, pastor, só 2 homens. E o resto era nós aqui, a gente tinha uma média de 20 pessoas, praticamente 20 pessoas, né? Da nossa igreja. Eu não sei a média lá da igreja da fé, mas tinha 48 ao total de mulheres, de adultos, né? E nós somos gratos a Deus pelo o tempo lá. Foi tão bom, mas tão bom que vocês nem imaginam, né? O estudo da carta de Filipenses, se a gente estava lendo, estava aprendendo e fazendo as perguntas, era tão bom. Imagine depois que ela foi explicada e foi pregada capítulo após capítulo. Foi um dia abençoado. Agradeço a Deus por aquele encontro e que aquele encontro seja o primeiro do resto das nossas vidas, né? Que possamos todo ano, no mês de maio, a gente tenha essa oportunidade de realizar esse intercâmbio. Estava Cajazeiras, Pombal, a Igreja Batista da Fé e a Ibre, né? Nossa igreja. Tinha 4 igrejas. No próximo, se formos nós a organizar, eu queria dar o privilégio para outros, mas se deixar para nós ainda é melhor,
né? Eu gosto muito. Eu gostei muito. As irmãs cooperaram de uma maneira tão eficiente, tão generosa, sabe? Que eu nunca vi assim um grupo tão unido, sabe? Você pediu uma coisa, aquele grupo já estava ali fazendo. Irmãs, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem movido os nossos corações para fazer a sua obra. Cada mulher dessa igreja tem sido movida e eu sou imensamente grata a Deus e grata a vocês. A nossa pregadora foi a irmã Luana Ohana. Eu não sabia que Luana Ohana pregava tão bem. Para a glória do Senhor, tá, Luana? E eu sei que você dá toda a glória e todo o mérito a Ele. E eu sei que quando eu penso do dia de ontem, eu custei adormecer pensando cada pedacinho do que aconteceu lá. Para mim não teve falhas, não teve defeito, para mim foi tudo perfeito. Era um pedacinho do céu aqui na terra, né? A comunhão e o sabor, né? Nós tivemos um churrasqueiro muito especial que nos deu frango bem assadinho, né? Deus providenciou tudo de uma maneira que é encantador. A gente vê como Deus providenciou tudo. Foi uma bênção, de fato, né? Eu queria até agradecer aqui, em especial, é a mãe de Carol. Ela sempre tem estado conosco, mas, sabe, eu achei de uma generosidade, de uma capacidade. Ela chegou, tipo um arranjo de flores, né? Uns pirulitinhos lá feito, tipo uma florzinha, né? E a gente colocou lá na mesa e depois serviu. Oh, irmãs, Deus moveu a mãe de Carol para fazer isso e todas nós no que a gente fez, né? Uma limpou o chão, outra cozinhou, outra providenciou isso e aquilo. Então, muito, muito, muito obrigada. Que possamos ter outros encontros. Vamos nos preparar para o de setembro, né? Temos uma tarefa para a gente correr atrás, né? Vamos começar logo, junho, julho, agosto, só 3 meses para estarmos prontos de novo para este outro evento. Pastor, tem a palavra. Irmãos, dia 11 de junho, à noite, lá no Aldizimar, a gente vai fazer o nosso encontro de casais especial. Certo? Olha, esse nome não é, entendeu? Não é tipo um encontro de casais. Encontro de casais a gente tem feito sempre. Naquele dia, a gente vai fazer o encontro de casais especial. Certo? Então, vai ser benção, é isso que eu vou dizer, certo? Vai ser R$50. Vai ser um jantar muito especial, com muita coisa especial, com muitos momentos especiais. Então você já pode começar a procurar a Jô, dar o seu nome a ela, certo? O nome do casal, porque a gente quer fazer uma noite muito boa. Tem um bom tempo aí, você pode se programar. Você vai para fazer um jantar hoje em qualquer canto, um lanche em qualquer canto, já dá quase isso. Então, e lá no Aldizimar, tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Uma mesa 2, só fica essa dica. Olha a única dica, uma mesa 2. Não vou dizer mais nada. A mesa 2. E aí você... E aí tem crianças aqui, eu ia dizer um negócio, não vou dizer não. E aí você dá o nome a Jô, né? Quer falar alguma coisa, Jô? Sim. Sim. Por favor, gente. Né? Você pode já agora dar o nome. Amém. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. A gente vai encerrar a nossa EBD. Estevão, se comporta, Estevão. Vamos orar, irmãos? Giovanni? Podes orar?
Amém, meus irmãos. Deus abençoe.